Amém. Queridas, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui iniciando aqui com quase 5 minutos de atraso, as irmãs nos perdoem por isso. Muita correria para começar, muita correria para chegar aqui. Hoje eu estou sendo aqui recebida com muito carinho pela nossa querida Ana Castro, amém? Nossa líder hoje está um pouquinho dodói, eu sempre faço com ela, lá com o apoio da nossa líder Denise, e hoje ela está um pouquinho doentinha, a gente não quis incomodar, né? E estamos aqui em oração pela vida, pela saúde de Denise, amém? Em nome de Cristo Jesus. Tá aí a Denise chegando, Denise Aparício, a paz do Senhor, Denise, amém? E vamos aí aguardando as nossas amadas e se achegando aqui também, amém? Daniele Ferreira também, a paz do Senhor, Daniele, amém? Que nós possamos nessa manhã estar aqui mais uma vez, nos conectando nesse modo aqui, não é, que o Senhor tem nos dado e chegando a muitos, que são aquelas que estão no grupo, são outras pessoas que também vão se chegando a nós, né, por essa ferramenta, pelo Face, pelo YouTube, e muitas vidas, graças a Deus, têm sido alcançadas, né, pela palavra de Deus, têm sido abençoadas, como nós temos sido abençoadas por essas lives, né, cada uma mais bênção do que a outra, e nós somos gratos a Deus por isso, não é? Porque Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido bondoso para conosco, amém? Seja bem-vinda, Andréa Quites, amém? A Denise está conosco, a Daniela está conosco, amém? Glórias a Deus, as irmãs vão se chegando devagarzinho, amém? E nós estamos aqui dando esse tempo para que nós juntas possamos adorar ao Altíssimo, amém? Simone Carujo, seja bem-vinda, minha querida, amém? Vamos aqui somando para a glória de Deus, aleluia. Deus está presente nesse lugar, amém? Eu tenho certeza que nessa manhã Deus já está falando, Deus já está agindo, amém? Estamos aqui em oração, estamos aqui na dependência completa dele. Tenho certeza que Deus já está trabalhando no nosso meio, amém? Eu vou aqui pedir à irmã Ana Castro vai estar nos conduzindo em oração, agradecendo a Deus, amém, pela nossa chegada, por tudo quanto já estamos nos preparando aqui para fazer. Seja bem-vinda, Dalva, amém? Denise Viana, minha linda, minha líder, amém? Que hoje eu estou dando um descanso a ela de mim. Ela sempre me recebe lá na casa dela e hoje eu estou dando um descanso a ela e estou aqui incomodando a Aninha. Nada. Seja bem-vinda, Vera, amém? Vera Lúcia, Deus te abençoe, amém. Rejane, Deus te abençoe, Rejane, está chegando aí para estar conosco também. Dacilene, Deus abençoe, minha querida Dacilene, amém? As queridas da nossa liderança e as amadas também do grupo estão aqui se somando, amém? Sendo bênção aqui para nós, amém? Vamos orar com a Aninha e vamos já, daqui a pouquinho, dando início, amém? A mensagem, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã. Pai querido, como é bom estar na tua presença, como é bom te louvar. A tua palavra diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Aleluia. E nós estamos reunidas, obrigada, Pai Deus. querido, através dessa live, para louvar e engrandecer o teu nome. Pai, toma o primeiro lugar nesta live, Pai. Senhor, o intuito aqui, Senhor, é fazer o teu ide, Amém, é trazer Jesus. uma palavra rema de esperança, de cura, de salvação. Então, Pai querido, prepara cada coração e usa a tua serva, Senhor, Jesus. com toda a autoridade que já lhe foi dada. Continue abençoando a tua filha e usando com o poder para que essa palavra, ao sair dos seus lábios, encontre um coração
preparado pelo Teu Santo Espírito para Amém, germinar Jesus. e frutificar. Esteja conosco, Pai, e repreende toda a intenção do inimigo Que contra assim seja. a nossa reunião neste dia, Pai. Fica à vontade. Fala, Senhor, através da Tua filha, em nome de Jesus. Assim te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidas aqui nesta manhã. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir um louvor, pedir a Aninha aqui para colocar, e você adore conosco. Amém? Se junte aí e vamos adorar ao Altíssimo. Seja bem-vinda, Ana Cláudia Costa Porto. Amém, Ana Cláudia? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui já nos preparando para estarmos entrando em adoração. Amém? E daqui a pouquinho a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Amém. Glórias ao Teu nome, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Pai. Estamos aqui, Senhor, para nos render diante dos Teus pés, Pai, para Te adorar. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu me rasgo Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peço que Tua presença aumente. Aleluia. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Somos dependentes de Ti, Pai. Nós queremos rasgar o nosso coração diante de Ti, Pai. aumenta, Senhor. Sim, Aleluia, queremos a Tua presença, Senhor. Pai. Clamamos pela Tua presença, ó Sim. Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peço que Tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Sua fumaça de glória eu entrarei. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Para onde nós iremos, Senhor? Já piso no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Precisamos de Ti, Pai. Adore ao Senhor, Aonde querida, nós e onde iremos, você está. Senhor, se só Aleluia. o Senhor tem palavra de Aleluia. vida eterna. Clame pela presença Aleluia. dele. Aleluia.
Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor. Bendito é o seu Continua nome. conosco, a honra é tua, a glória é tua. Glória. Maravilhoso. Senhor. Sim, Deus, não há outro igual ao Senhor, nem semelhante, Aleluia, Pai. aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, bendito é o teu Obrigado, nome, Senhor. Pai, por nos dar a vitória. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Criador dos céus e da terra. Oh, bendito é o teu nome, Aleluia. Senhor. Não há outro igual ao Senhor, que nos ama, que deu a sua própria Tu és vida. santo, Aleluia. Senhor. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, Te santo, adoramos. santo. Oh, aleluia. Conselheiro. Oh, Senhor, o estamos Deus de atraindo a tua paz. presença. Aleluia. Maravilhoso é Oh, o bendito Senhor. é o teu nome, Senhor. Santo, santo, seja bem-vindo. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Derrama a tua Shekinah em cada lar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós estamos clamando pela Sim, glória, Pai. glória sua, aleluia, Derrama a tua a presença Shekinah, Pai sua, querido. oh, aleluia, Senhor, oh, não queremos outra aleluia, coisa glórias senão a for a tua Deus, presença, Pai. glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Está conosco também Jô, seja bem-vinda, minha amada, minha linda, lá da Jerusalém, amém? Está conosco a Tânia, missionária Tânia, Neidinha, Neidimar, amém? Quanta gente abençoada aqui conosco, Eliette, Dilma Barcelos, amém? Sejam muito bem-vindas em nome de Cristo Jesus, amém, minhas queridas? Débora Castro, seja bem-vinda em nome de Cristo Jesus, amém, louvado seja Deus. Eu às vezes não consigo me organizar falando o nome de todas, mas eu acho que eu estou conseguindo falar bastante hoje sobre as irmãs que estão junto conosco, amém? Jaqueline, seja bem-vinda também em nome de Cristo Jesus. Essas são nossas amadas, louvado seja o nome do Senhor. Queridas, nós vamos aqui iniciando a palavra para ganharmos tempo, amém? E eu gostaria hoje de falar sobre um personagem que a gente pouco fala dele, né? Tem poucos textos na Bíblia que falam dele. O personagem é Obed-Edom e nós vamos conhecê-lo um pouquinho melhor e comentar um pouquinho melhor sobre ele hoje e vamos aprender algo assim tremendo da parte de Deus em relação a essa família, em relação a esse episódio, isso que acontece na vida desse personagem. É um nome que a gente quase não ouve, não é? Geralmente os nomes bíblicos a gente coloca até nos filhos, né? Mas eu não conheço quase ninguém, acho que ninguém, que tenha colocado o nome do filho de Obed-Edom. Eu acho que você também não, né? Mas esse homem, essa pessoa, essa família tem assim uma parte na palavra de Deus e muito, muito importante. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre o que acontece com essa família na Bíblia, amém? E ele está totalmente relacionado com a Arca do Senhor. É o episódio em que a arca é levada, é tirada do meio do povo de Israel. E nesse contexto aí entra a história onde Obed-Edom aparece. Porém, antes de nós lermos a palavra que está em 2 Samuel 6, de 1 a 7, eu preciso falar um pouco do contexto, do que envolve, não é, a história da arca,
desde lá, vamos puxar um pouquinho, desde do tabernáculo, depois passar por Davi, porque Davi, por causa dele, Obed-edom entra na história sobre a Arca da Aliança. Amém? Então, queridos, quando nós vamos para a palavra e a gente aprende um pouquinho, a gente ouve um pouco sobre o tabernáculo, nós aprendemos o seguinte: o tabernáculo foi o Senhor que mandou que fosse feito. O povo precisava de um lugar, o povo precisava de uma referência, e o Senhor então dá instruções a Moisés. Já é aquele tempo em que o povo estava caminhando no deserto, então o povo precisava de um lugar para adorar, para sacrificar, e onde a presença do Senhor fosse ali estabelecida. E aí Deus dá as instruções para Moisés, tudo nos mínimos detalhes, toda a orientação necessária para que o tabernáculo fosse erguido. E esse tabernáculo, querido, ele era dividido em 3 partes. Cada parte desse tabernáculo tem a ver com Cristo, tem a ver conosco. Aponta para Cristo, aponta para a nossa vida espiritual. A primeira parte do tabernáculo era chamada de átrio. E esse lugar não tinha degraus, todos tinham facilidade para se achegar, era o acesso muito fácil. É como se nós estivéssemos falando da salvação, que está aberta a todos, que está liberada a todos. Ali o povo podia se chegar, ali o povo podia, junto com o sacerdote, estar participando dos sacrifícios, não é? E esse tabernáculo, ele ficava sempre no centro do acampamento. Ao redor do tabernáculo estavam as tribos. Isso quer dizer, amados, que o tabernáculo era acessível a todos. Quem estivesse no leste, no oeste, norte, sul, poderia estar se achegando ao tabernáculo sem dificuldade nenhuma, porque esse lugar ficava no meio do acampamento. Amados, o que eu e você podemos já de início aprender com isso? A presença do Senhor, a ação do Senhor em nossas vidas tem que estar no meio da nossa vida, no meio da nossa existência, tem que estar no meio dos nossos negócios, tem que estar acessível. Aleluia! Quando uma nação põe o Senhor no centro, põe o Senhor no meio, dá atenção a isso, essa nação é abençoada. Quando é uma família, essa família é abençoada, a igreja é abençoada. Então o Senhor, eles têm que estar no centro, eles têm que estar no meio. Por isso a orientação do Senhor a Moisés, que sempre esse tabernáculo fosse erguido, e toda vez que o povo viajava, o tabernáculo era levado junto e novamente erguido no meio do acampamento. Aleluia! Que o Senhor esteja no meio da sua vida, que você dê atenção à presença do Senhor na sua vida. Aleluia! E voltando a falar dos compartimentos desse tabernáculo, a segunda parte do tabernáculo era o lugar santo, era o lugar de serviço, era onde o tabernáculo fazia o sacerdote fazia o trabalho dele. Ali ficava o incensário, ali ficava a mesa dos pães, ali o sacerdote entrava para fazer o serviço dele todo o tempo. Fala da nossa vida de serviço com Deus. Nós não podemos só ficar no átrio, queridos, só aceitar Jesus e parou ali. Nós precisamos dar o passo adiante, que é o passo do servir a Deus. Aleluia! Vai guardando isso no teu coração. Se a tua vida estagnou só no momento em que você aceitou Jesus, daí para lá você não cresceu mais, dê um passo e entre no lugar santo, no lugar de serviço. E fale: Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero dedicar o meu tempo, eu quero dedicar a minha vida, eu quero trabalhar para o Senhor, aqui estão as minhas mãos para a obra, eu quero estar me envolvendo, aleluia. E aí tínhamos o lugar santo, e depois tinha o último compartimento, que era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, aonde ficava o quê? A arca do Senhor. E ali o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. De tão tremendo que era aquele, ali a presença do Senhor era eficaz, era notória.
E ali o sacerdote só entrava uma vez. E ainda te digo, se o sacerdote não estivesse totalmente correto diante de Deus, ele poderia morrer ali. De tão grande era a presença do Senhor naquele lugar. E aí ele tinha sempre uma corda amarrada nele, porque se os sininhos da sua roupa parasse o barulho, a ideia que se tinha é que o sacerdote tinha morrido lá. E aí alguém puxava aquela corda. Não se sabe de ter acontecido isso em tempo algum, mas era possível acontecer. De tão grande a presença do Senhor ali no Santo dos Santos. Aleluia! Então assim era o tabernáculo. O tabernáculo, ele era o lugar onde essa arca era guardada. E aí, queridos, todas as vezes que o povo caminhava, o sacerdote e desmontava tudo, e lá ia o tabernáculo junto, a arca à frente. E aí, quando o povo parava, mais uma vez o tabernáculo era erguido, aquelas 3 partes montadas, tudo conforme era o correto de se fazer, e a arca era colocada lá no Santo dos Santos, e aí os trabalhos continuavam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, o que acontece mais à frente, já na época de o sacerdote Eli? Os filhos de Eli, o Ofni e Finéia, eles estavam desonrando a Deus. E aí o que acontece? Numa época de guerra, numa época de batalhas, o povo de Israel sai em peleja contra os filisteus. E Ofni e Finéia, estando em desonra com Deus, não se importando com isso, Ofni e Finéia pegam a arca do Senhor e saem à batalha levando a arca. Não porque eles estivessem em conformidade com as coisas de Deus, porque não estavam desagradando a ele. Mas eles levam a arca como um amuleto. Não como que quisessem sentir realmente a presença de Deus, mas como um amuleto. E aí Deus se desagrada daquilo que eles estão prestes ali a fazer, estão fazendo. E aí o povo de Israel perde a batalha. E se isso não fosse o bastante, além de perderem a batalha, a arca do Senhor é levada. Eles perdem a oportunidade de estar com a arca do Senhor. Eles perdem a bênção de ter a arca do Senhor com eles, devido ao pecado, devido ao erro dos filhos de Eli. E aí vem a tristeza, vem a desonra de terem perdido a arca para os filisteus. E aí eu chego aqui numa parte, amados, que do assunto que nós queremos falar. Os filisteus levam a arca do Senhor e eles são duramente castigados por conta disso. Porque a arca do Senhor era a presença do Deus de Israel. Então, de maneira nenhuma, poderia estar sob o domínio de povos estranhos, de povos pagãos, como os filisteus. E aí, o que acontece? Essa arca é colocada em Asdote. Nesse lugar havia o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Eu creio que um dos deuses, que essas nações pagãs, elas tinham muitos deuses, não é? E aí, o que acontece tanto com Asdote quanto com outras cidades por onde essa arca passou? Esse povo começou a sofrer doenças, esse povo começou a morrer, esse povo começou a passar aflições, porque a arca do Senhor, a presença do Senhor, não era para estar ali no meio deles que não adoravam o Senhor. E aí Deus começa a cobrar deles, eles começam a sofrer. Quando essa arca é colocada lá em Asdote, onde está Dagon, Dagon era um deus, uma imagem que tinha o rosto de peixe. E está lá Dagon, no lugar lá de adoração deles. E a arca é colocada justamente ali, no lugar onde estava Dagon. Só que sabe o que acontece com a arca ali, naquele local onde estava Dagon? Pela manhã, quando eles chegam lá, depois de terem colocado a arca do Senhor lá, eles acham o Deus deles, Dagon, caído de cara no chão.
Uma estátua daquele tamanho desabou com a cara no chão. Queridos, eu aprendo o que com isso? Os deuses desse mundo são minorias, são fracos diante do Deus de Israel, o Deus do Deus, o Senhor dos senhores. Eles se curvam, eles caem diante do nosso Deus. Aleluia! E eles se assustam, se apavoram com aquilo. Como pôde isso acontecer? Dagon amanheceu o dia caído de cara no chão. E aí, não satisfeito, eles colocam o Dagon no lugar, a imagem no lugar, passa aquele dia, e quando chega no dia seguinte, para surpresa deles, o que acontece? Eles voltam ao templo e lá está Dagon, não só de cara no chão, mas com os 2 braços quebrados. Aleluia. Aleluia! Queridos, braço significa força, significa ação. As ações dos deuses desse mundo, a força dos deuses desse mundo não subsiste diante do Senhor dos exércitos, Aleluia. do nosso Deus Todo-Poderoso. E Dagon é colocado em miséria, em opróbrio diante da arca do Senhor, que significa a presença do Senhor. Aleluia! Deus de poder, Deus de glória. Esse Deus, ele age hoje com esse poder, com essa autoridade na minha e na sua vida. Aleluia. Diante dos reinos dessa terra, diante dos poderes dessa terra. Vamos estar confiantes, vamos estar tranquilos, descansados, porque nós servimos o Deus dos deuses, o maior. Aleluia. Diante dele nenhum outro subsiste. Aleluia. E aí, queridos, continuando a falar, aquele povo ficou tão apavorado por todas as cidades por onde a arca passava. Foram mais de 5 cidades, e o povo sofria de doenças. Uma delas era hemorroida. A gente lê isso na Bíblia, a gente fica assim, atônito com essas coisas, né? Como é que pode um povo, sociedades, comunidades inteiras sofrendo com a mesma enfermidade, e outras também. E aí o povo começou a se apavorar com aquilo e buscaram conselhos entre eles e decidiram que eles estavam sofrendo porque eles não deveriam estar com a arca do Senhor, que o Deus de Israel era muito maior do que o Deus deles, e o Deus de Israel estava pesando a mão sobre eles. Então decidiram, vamos nos livrar disso, vamos tirar isso daqui, não queremos mais ficar com essa arca aqui não. E aí o que eles fazem? Eles colocam a arca num carro de boi e levam essa arca para Kiriat Jearim e colocam na casa de Abinadab. Isso está em 1 Samuel 7. E aí, queridos, o que acontece ali na casa de Abinadab? A arca fica 20 anos na casa de Abinadab. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Como que pode, vai aí uma reflexão, se o povo de Israel sabia que a arca do Senhor significava a presença do Senhor no meio deles, a bênção de Deus no meio deles, o derramar do poder de Deus no meio deles, como que eles conseguiram permitir que essa arca ficasse 20 anos na casa de Abinadab? Como puderam deixar que isso acontecesse? Durante o reinado de Saul, ninguém sentiu falta. Olha que coisa triste, irmãos. Como que nós vamos conseguir viver sem sentir falta da presença de Deus? O povo não sentiu falta. O povo deixou acontecer. E durante o reinado todo de Saul, a arca não voltou para o meio do povo de Israel. Isso é triste demais, irmãos. Eu lembro de algumas passagens aqui que eu separei, como, por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, quando eles caminhavam tristes, abatidos por causa da morte do Senhor. E aí eles caminhando, desobedecendo, porque era para ficar em Jerusalém, e eles estão saindo, indo para outro lugar. E aí vem um viajante junto com eles caminhando, começam a conversar. O viajante pergunta o que estava acontecendo. Eles contam que Jesus havia morrido, que eles estavam tristes por causa do mestre. E aí, em determinada altura do caminho, já tarde, eles convidam o viajante para que entrasse.
para que ficasse com eles, para que ceasse com eles. E o viajante aceita e entra. E aí, na hora de partir o pão, eles dão o privilégio ao viajante de fazer isso. O viajante pega o pão e parte de uma forma que só Jesus fazia. E eles reconhecem que era Jesus. Andaram todo aquele tempo com o viajante sem perceber que era Jesus. E aí um olha para o outro e fala assim, como que nós não percebemos que era ele, se quando ele nos falava, o nosso coração ardia. Aleluia. Minha amada, meus queridos, quando você estiver lá no seu quarto, no secreto com Deus, e o seu coração arder, os seus olhos encherem de lágrimas, é a presença do Senhor. Aleluia. É Ele contigo. Quando você estiver passando lutas e aflições, lembre-se que a presença do Senhor é contigo. Clame Aleluia. Pela presença dEle. Ele está sempre pronto a estar conosco, Ele está sempre pronto a andar conosco. Aleluia. Também, queridos, quando Davi, lá no Salmo 51, ele está sofrendo por causa do pecado. O que houve com ele, Batseba. E aí Davi, em tristeza, em sofrimento, Davi diz o seguinte, Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Minha querida, Davi sabia que podia lhe faltar o reino, podia lhe faltar riqueza, podia lhe faltar poder, sucesso, qualquer coisa, mas não podia faltar a presença de Deus. Aleluia. Isso não podia faltar. E ele fala, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Olha, queridos, que coisa terrível é o homem viver sem Deus, é o homem viver sem a presença dele, sem o agir dele na vida. Aleluia. Também, uma certa ocasião, Moisés, ele tendo uma conversa com Deus, porque isso era comum entre Moisés e o Senhor, Moisés chega para o Senhor e fala assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com esse povo, nem sairemos do lugar. Porque, Senhor, a diferença entre nós e os demais povos da terra é porque o Senhor caminha conosco. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós não podemos caminhar sem Ele, nós não podemos agir sem Ele, nós não podemos decidir sem Ele. Aleluia. E Moisés falou, Senhor, eu não quero nem sair do lugar se o Senhor não estiver comigo. Oh, glória, bendito Aleluia. Seja o nome do Senhor. E assim, amados, nós vamos entrar no texto, amém? Essa foi a introdução, eu vou falar rapidinho que vem mais pela frente para nós ganharmos tempo. Então, queridos, está aí o povo de Deus, nesse período não sentindo falta da arca. Triste demais, não é verdade? Não sentindo falta da presença do Senhor. Isso é triste demais. E o texto lá em 2 de Samuel, capítulo 6, do 1 ao 7, diz assim, eu vou ler rapidamente. Diz assim a palavra de Deus, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Balaá de Judá, para levarem ali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau e faia, como também com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Queridos, quando passa o tempo de Saul, Davi, ele entende
que há necessidade de trazer essa arca de volta para o povo de Israel, para estar na nação de Israel. E aí Davi, como nós acabamos de ler aqui, ele faz todo esse aparato e ele vai até a casa de Abinadab para trazer essa arca, para colocar essa arca de volta no meio do povo de Deus. Porém, o que acontece? No caminho, quando eles estão levando a arca, ela vai sendo levada também em um carro de boi. Esse carro, ele desgoverna um pouco e a arca vai caindo, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, vai tocar na arca e ele morre. E aí, queridos, vem uma tristeza muito grande no coração de Davi. No versículo 10, 8, nós vamos ler isso daqui a pouco. E aí, Davi se entristece porque aquilo aconteceu. O que será que estava errado? Aí você vai pensar assim, mas Davi não estava pensando uma coisa certa? Davi não foi lá buscar a arca, não estava trazendo a arca para o meio do povo de Deus? Uzá também não teve uma boa intenção? A arca ia caindo, ele não tentou amparar a arca? Aí, queridos, eu vou chamar atenção para você numa coisa muito, muito séria. Nós precisamos fazer a coisa certa, da maneira certa. Aleluia. Eles estavam agindo certo indo buscar a arca, mas eles estavam fazendo da maneira errada, trazendo essa arca num carro de boi. Por que que Deus tolerou isso dos filisteus? Os filisteus não sabiam das normas, das regras, de como deveria ser. Então Deus tolerou que os filisteus levassem a arca para a casa de Abinadab num carro de boi. Mas Deus não tolerou isso de Davi, porque Davi sabia que não podia ser assim. Tinha a forma certa de fazer. O povo de Israel sabia que não podia ser assim. Uzá, queridos, o nome de Uzá significa força. Tem até uma arma israelense, Uzi, que fala de força. Por isso tem esse nome, Uzi, porque vem de Uzá, que significa força. Queridos, não é pela nossa força, não é pelo que nós podemos fazer. É pela direção de Deus, é diante da presença de Deus. Por isso, não deu certo. Estavam fazendo a coisa certa, só que da maneira errada. E aí, meus amados, lá no versículo 8 diz assim: e Davi se contristou porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar para onde? Olha só, queridos, o que acontece? Uzá morre ali. Davi se entristece: Senhor, o que está acontecendo? Por que não está dando certo? E aí Davi desiste. E próximo dali, Davi avista uma casa, veja bem, aí vai entrar o personagem, Obed-edom. Davi avista uma casa e Davi fala assim: não vamos mais levar a arca. Assim como ela ficou na casa de Abinadab, vamos deixar ela um pouco nessa casa aqui. E quem é que morava naquela casa? Obed-edom. E aí, os homens que estavam ali acompanhando o cortejo, acompanhando com Davi, vão até a casa que está ali, próximo a tudo isso que aconteceu. Queridos, eu fico imaginando, Obed-edom está em casa, ele vê o tumulto, vê aquela procissão, ele vê aquele povo todo passando. E Obed-edom fica sabendo que no meio daquilo tudo lá morreu um homem. Olha só. E aí alguém bate na casa dele e fala assim: Obed-edom, o rei pede para que você, ordena para que você hospede a arca do Senhor. Olha o que passa pela cabeça de Obed-edom, já morreu um ali. E a história dos filisteus que ficavam doentes e que até morriam, todos sabiam. Olha só o que acontece. Agora batem na porta dele e com tudo isso que acontece, Obed-edom fica imaginando. Porém, veja bem, é aqui que eu quero que isso fique em nossos corações. Com tudo isso, Obed-edom abre a sua porta e deixa entrar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, o texto diz assim no versículo 11:
E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Obed-edom, em detrimento a tudo que poderia acontecer, ele já tinha visto um homem ser morto ali em frente à casa dele, por conta da arca. Ele sabia da história dos filisteus, mas ele não impede, ele abre a porta e deixa ficar. Aleluia! E a arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses, e daqui a pouquinho eu vou ler o restante do versículo. Presta atenção agora nisso aqui. Quanto tempo ficou a arca na casa de Abinadab? 20 anos. O que acontece na casa de Abinadab de novo? De maravilha? Nada. O que nós vemos com isso? Aquele pessoal daquela família estava somente acostumados com a arca na casa deles. Dizem alguns historiadores que eles pegaram a arca lá na casa de Abinadab e botaram a arca num lugarzinho reservado, cheio de poeira, todo jogado lá no canto. Não deram honra à presença de Deus na casa deles. E durante 20 anos, nada aconteceu de novo, de bênção, de novidade, de extraordinário na casa de Abinadab. Eles somente eram religiosos, eles somente estavam acostumados. Amados, Deus está falando no meu coração, no teu coração nessa manhã. Que nós não sejamos religiosos, que nós não estejamos acostumados com a presença de Deus, mas que nós possamos honrar a presença dEle, buscar a presença dEle, desejar a presença dEle, ser tratados pela presença dEle, ser curados pela presença dEle, viver com a presença dEle. Aleluia. Aleluia! Essa é a proposta para essa manhã, para mim e para você. Viver em novidade de vida, viver Aleluia! Honrando ao Senhor. Aleluia. Sim, e o texto diz assim: ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Queridos, tem um mistério nisso aí. Tem um segredo nisso aí. Por que lá na casa de Abinadab nada aconteceu? Foram 20 anos, nada de novo. Não se ouviu nada de novo. E com 3 meses na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou. E os historiadores dizem, amados, que a vida de Obed-edom deu uma reviravolta. Em 3 meses, toda a vida dele mudou da água para o vinho, de ponta cabeça. Era como se nós estivéssemos dizendo, Abinadab, Obed-edom, enriqueceu de todas as formas. Não era só dizer assim, depois que a arca veio para minha casa, eu tenho paz. Também. Amém. Eu não fico mais doente. Também. Mas muito mais do que isso, porque a presença do Senhor na minha e na sua vida muda as circunstâncias. Aleluia. Muda a nossa história. Muda, transforma o mal em bem. Aleluia. As coisas, as retaliações do inimigo são jogadas por terra. Aleluia. Aleluia. E assim foi na casa de Obed-edom. Deus transformou a vida. O que nós entendemos com isso? Obed-edom honrou a presença do Senhor na casa dele. A arca do Senhor na casa dele. E aí, queridos, vamos correr aqui no versículo 12. Diz o seguinte: então, olha só, as coisas se espalham. Não é? O que aconteceu com os filisteus se espalhou, o que aconteceu com Uzá, todo mundo soube, e agora o que acontece com Obed-edom, todo mundo fica sabendo também. No versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi, dizendo, chegou até o ouvido de Davi, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Queridos, os animais davam cria, sim. Aleluia. As árvores davam fruto. Aleluia. A casa Senhor era abençoada de todas as formas, ninguém ficava doente. Havia alegria, havia prosperidade. Tudo porque ele honrou o Senhor. Aleluia. Obrigada, e aí diz assim,
abençoou tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Não era porque ele era bonzinho, não era por causa do rei, era por amor à arca de Deus. Aleluia. Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Aí eu quero dar uma paradinha nesse versículo aqui. Davi fica sabendo que a casa de Obed-edom foi abençoada. E aí na cabeça de Davi ele deve ter pensado assim, tem um segredo aí. Como que a arca ficou na casa de Abinadab e nada aconteceu? Como que eu me estrepei levando a arca e nada deu certo? Tem alguma coisa com Obed-edom. Eu tenho que descobrir qual é o segredo. E aí, queridos, a gente vai buscando, né? Vai pesquisando e vai vendo outros pregadores e vai lendo daqui e dali. E aí Davi pensou assim, bom, a única coisa que a gente sabe de Obed-edom é o nome dele, Obed-edom, e o lugar que ele é. Obed-edom, o geteu. Ele era de Gate. E aí vamos primeiro pelo nome dele. O que quer dizer? Queridos, quando a gente aprende a língua, o hebraico se aprende pela raiz da palavra. A gente consegue entender pela raiz da palavra, se ela é raiz ou se ela é derivado. E aí, o nome Obed-edom, Obed quer dizer servo. Edom quer dizer vermelho. E aí Davi já está juntando as peças. Servo do vermelho. Ainda não diz nada até aí. Olhando pela raiz da palavra, Edom tem a mesma raiz de Adão, que quando a gente pronuncia em inglês é Adão. O Dan tem a mesma raiz de Edom, Dan. E o que isso quer dizer? Vermelho sangue. E aí, Davi começa a buscar entendimento. Obed-edom, servo do sangue. Aleluia. Aleluia! Quando nós pensamos em sangue na palavra de Deus, você lembra do quê? Sacrifício. Verdade. Isso era levado muito a sério no meio do povo de Deus. Tanto que quando o povo saiu do Egito, o que foi que o Senhor mandou fazer? Mata o cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega o sangue, coloca lá nos umbrais. Quando o anjo da morte passar, não vai ferir ninguém. Olha a importância do sangue. E mais ainda, o sacrifício vicário, o sacrifício perfeito, o sacrifício que nos trouxe vida, que nos trouxe paz, o sacrifício do sangue imaculado, único, verdadeiro de Cristo Jesus. Aleluia. Olha que coisa tremenda. E aí Davi foi compreendendo qual era o mistério, qual era o segredo em relação a Obed-edom. E aí, no versículo 13, olha que coisa extraordinária, que coisa tremenda. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, gente, isso aqui é tremendo, sacrificava bois e carneiros cevados. Gente, tudo na vida de Davi era extraordinário, tudo era superlativo. Se Davi tivesse feito somente um sacrifício, adorasse ao Senhor e fizesse um sacrifício para levar a arca para a cidade de Jerusalém, Deus já teria aceito. Mas Davi, desde a sua infância, tudo em Davi era superlativo, era extraordinário. Davi matou leão, Davi matou urso, matou um gigante. Então tudo era grande na vida de Davi. E aqui, Davi ele não decide fazer somente um sacrifício. O que é que Davi faz? Numa distância de mais ou menos 12 quilômetros, que era dali onde estava Obed-edom até a cidade de Davi. 12 quilômetros. A cada 6 passos. Gente, imagina a cena. A cada 6 passos, Davi sacrificava. Dava mais 6 passos, sacrificavam. Imagina como ficou esse caminho vermelho de sangue. Aleluia. Adorando, 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 adorando. Oh, glória. Davi se colocou a estola sacerdotal. Olha só. Davi ia dançando, ia cantando e adorando ao Senhor. E dessa forma, a arca
é devolvida, presença, a arca nossa chega vida, novamente à cidade de Davi, para que o povo novamente tivesse a presença de Deus, para que Deus novamente pudesse agir no meio do seu povo. Oh, glórias! Mas não para aí, queridos. Sabe o que eu aprendo agora? No finalzinho, estamos indo para o final, meus amados. Quando Davi se retira com a arca, preste sua atenção nisso. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Nós estamos aqui encerrando essa parte e eu gostaria que você gravasse isso no teu coração. Algo tremendo acontece, aleluia, tremendo. Aleluia. Algumas pessoas podem ter comentado, eu vou fazer 2 comentários aqui rapidinho e nós vamos encerrando. 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, Obed-edom, como nós falamos, o nome Obed-edom quer dizer servo do sangue. Davi entendeu o mistério e foi sacrificando ao Senhor. Mas alguns poderiam ter perguntado assim, peraí, Obed-edom nem é do meio do povo de Deus. Obed-edom, o geteu, ele era de Gate. Então ele não era do meio do povo de Deus. Como pôde Deus fazer tudo isso na vida de Obed-edom? Aí eu quero te dizer uma coisa. Amados, a bênção de Deus é para quem não merece. Se nós nos acharmos muito merecedores, já está errado. É para quem não merece. É para quem se sente desqualificado, inadequado. Estes aí estão na mira de Deus. É verdade. Aqueles que falaram assim, mas Obed-edom, aquele Obed-edom que nem é de Israel, como Verdade, pôde Pai. isso? Alcança, Queridos, eu e Senhor. você não merecíamos. É Não merecemos verdade, até hoje. Pai. Mas a bondade e a misericórdia de Deus me Obrigado alcançou, pela tua te graça, alcançou. Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes eu me sinto deslocada, às vezes eu me sinto Obrigada, inadequada Senhor. diante desse Deus maravilhoso, grandioso Verdade, que Ele é. Senhor. Mas Ele olha para mim e fala assim, eu te Obrigado amo, pelo teu eu te amor. aceito do jeito que você é. Verdade, Minha querida, Pai. meu querido, você que está aí ouvindo essa palavra, talvez você se sinta Aleluia. menosprezado. Ah, eu não mereço. Querida, para você é a bênção do Senhor. Aleluia. Foi para você que Ele derramou o sangue dele lá na cruz. Oh, glória Aleluia. a Deus, E eu gostaria de trazer aleluia. aqui a memória. Você lembra de Naamã? Querido. Ele era Ciro. Sim, E a Deus. bênção de Deus alcançou Naamã. É Você lembra da verdade, viúva Pai. de Serepta? Ela era Sim, Felícia. Deus. E a bênção de Deus alcançou ela. Aleluia. Você lembra de 2 pessoas que Jesus falou assim, não vejo fé em Israel como a deles. Sim, Deus. Uma, a mulher cananeia. É verdade. O outro, Pai. o centurião romano, que foram até, ambos foram até o Senhor com muita fé. Sim, Deus. Aleluia. O Senhor falou, Aleluia. nunca vi fé como a deles. Nenhum desses aqui era da casa de Israel. É verdade, Pai. A bênção de Deus tua é para mim e para graça, você. o teu favor. Ainda que nós achamos que não merecemos, que não Recai sobre estamos nós, do jeito que deveríamos estar, Sim, mas Deus nos ama. Ele Verdade, estende a Pai. sua mão, a sua graça nos alcança. Sim, Aleluia. E aí, queridos, eu aprendo só a presença onde aqueles que estão presentes confiam exclusivamente no sangue Aleluia. do Cordeiro. Glória Aleluia. a Deus. Isso é extraordinário. Verdade. Glórias ao nome do Glórias ao Senhor. teu nome, E aí, Pai. queridos, a arca volta para o meio do povo de Deus. E eu Aleluia. estou finalizando, e eu finalizo dessa forma aqui. Queridos, eu imagino quando Davi chegou na porta de Obed-edom, bateram lá, viemos buscar a arca. Imagina o coração de Obed-edom como é que ficou. Acho que deu vontade dele dizer assim, não tem ninguém em casa não. Deixa ela aqui comigo. Ela fez coisas extraordinárias na minha vida. Só que Obed-edom sabia da grande responsabilidade. E ele sabia que a arca teria que voltar para o meio do povo de Israel. Só que acontece algo tremendo aqui. E eu quero passar para você. Os historiadores mostram, queridos, que quando Davi pegou a arca para levar de volta, sabe o que Obed-edom faz?
Ele larga tudo e ele vai junto. Aleluia. Oh, louvado Glória seja a o nome do Deus. Senhor. Obed-edom larga tudo, larga a casa, larga tudo ali e vai junto com Davi, com a Aleluia. arca. E aí, sabe o que é que Davi faz com Obed-edom? Davi coloca Obed-edom para trabalhar junto à arca. Aleluia. Davi leva a arca de volta, mas Obed-edom vai junto. Davi o constitui porteiro do tabernáculo. Agora Obed-edom trabalha ali juntinho da arca. aleluia. Louvado seja Deus. E mais, se isso ainda não fosse o bastante, Obed-edom aprende a tocar e passa a ministrar diante da arca. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu concluo aqui dizendo, sabe o quê? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Oh, glória! Esse louvor que nós entoamos no início é a síntese, é o que nós queríamos trazer aqui nessa palavra. Obed-edom experimentou a presença, experimentou a graça, experimentou as bênçãos, honrou o Senhor e jamais conseguiria viver dali para frente sem isso de novo. Aleluia. Querido, experimente isso na sua vida. Aleluia! Nós vamos cantar um pedacinho desse louvor aqui novamente, encerrando aqui esse momento. Que bênção, Senhor! Que bênção, meu Deus! A presença dele está à nossa disposição. Hoje, no século 21, nós não temos a Arca da Aliança, mas nós temos o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. No momento em que você busca a presença dele, atrai a presença dele, ele está ali conosco, ele fala conosco, ele trata conosco, ele nos cura as doenças da alma e do corpo. Aleluia! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Vamos Louvado adorar o seja teu Senhor. santo E nome, eu Pai. peço ao Senhor que aquilo que eu não consegui, com as minhas palavras, transmitir a você, que o Espírito Santo do Deus Altíssimo, o Deus da Arca da Aliança, possa estar agindo na tua vida nessa hora. Amém? Possa estar tratando com você nessa hora, te curando, te animando, te fortalecendo, jogando por terra tudo aquilo, toda retaliação, toda investida do inimigo na tua vida. Oh, Deus maravilhoso, age, Senhor, com teu poder, com a tua graça. Aleluia. Liberta, Senhor, nessa manhã. Que a tua presença, ó Deus, possa agir com poder, com glória, Senhor, na vida das tuas filhas, dos teus filhos nessa manhã. De tantos quanto, Deus amado, puderem ter acesso a essa palavra. Que nós não venhamos a nos acostumar, Deus, com as coisas tuas, mas que nós possamos te honrar. Aleluia. Sim, Deus, nos aviva, Pai. Eu mergulho. Toma todos os pedidos. Oh, louvado seja Deus. Eu peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na sua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos orar. Aleluia. Agradecidos. Sim, Aleluia.
Aleluia. não sabe viver. Onde estiver, tocar pela glória. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos, Te Deus. louvamos, Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua presença em nosso meio, Pai querido. Fica conosco ao longo desse dia, Pai querido. Continua Obrigada, fazendo a Deus. tua obra em nossas Obrigada, vidas. Ó Espírito Santo, que outra palavra nós podemos dizer nesta manhã? Pai querido, não temos para onde ir se não for para a tua presença. Continua conosco, Pai. Dê um dia abençoado a todos os que estão aqui reunidos. Sim, Senhor. Nós te louvamos porque até aqui a tua boa mão tem trabalhado em nossas vidas, tem nos despertado para te buscar a cada dia, para te servir melhor. Pai querido, somos vasos em tuas mãos. Trabalha em cada coração. Sim, Nos meu Deus. limpa, Pai. Sim, Tira Senhor. tudo aquilo que impede da gente te servir, da gente ser sal e luz. Sim, meu Aonde Deus. quer que nós formos, Pai querido, que nós possamos levar a tua presença. Aleluia, nós somos a tua arca viva hoje. Ô, glória! Ó Espírito Santo. Aleluia! Então nos usa, Pai, para esse mundo, Pai, que ainda não te Aleluia. conhece, que nós sejamos, Pai querido, como Ebed e Edom, Pai querido, levando o teu nome para trazer cura, arrependimento, salvação. Amém, Jesus. Usa-nos, Senhor, e nós Aleluia. entregamos a Ti Trabalha, Deus, esse nesse momento glorioso de estarmos aqui fazendo a Tua vontade. Continua conosco, continue usando a tua filha, Pai. Obrigada, Dê a ela a Jesus. tua paz, a tua Obrigada, alegria. Jesus. Tu sabe do que ela precisa, Pai. Sim, Está Senhor. aqui a tua filha falando do teu amor. Então abençoa com toda sorte de bênção conquistada na cruz por Jesus. Aleluia. Toma a Denise também em tuas Dá mãos, saúde Pai à sua querido. filhinha, Senhor. Dá saúde à tua filha. Sim, meu Restaura, Pai querido, fôlego de vida. Toma ela em tuas mãos, Pai. Abençoa cada guerreira. Abençoa cada um que vai ouvir essa live. Sim, meu Deus. Prepara cada coração, Pai. Sim, Senhor. Porque nós só temos um lugar para ir. E esse lugar se chama Presença Aleluia. do Altíssimo. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Glórias a Pai, Deus. por nos Obrigada, oferecer Senhor. a tua graça, o teu favor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus amém. abençoe. Graças a Deus. Amadas, muito obrigada pela atenção. Obrigada por ter participado aqui conosco. Amém? Eu não consegui aqui falar o nome de todas. Miriam Fonseca está conosco. Miriam Antunes. Eliane Ribeiro. Aleluia. Quantas mulheres abençoadas. Sinara. Amém? Que bênção! Muito obrigada, Senhor, pela vida das tuas filhas. Maria do Socorro, Maria do Perpétuo, amém? Ela, aleluia. Aleluia. Eliette, Janaína. Glórias a Deus. Que Deus possa estar presente na vida de cada uma de vocês. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de vitória. Amém? Que essa palavra possa estar ecoando no nosso coração, no nosso ouvido, na nossa mente. Que nós possamos honrar a presença do Senhor, desejar a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, viver em novidade de vida. Amém? Que Deus te abençoe, minhas amadas, em nome de Cristo Jesus. Amém? Beijão para todas.